Isaías capítulo 59 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, o problema está aí, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu repito o versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que chame ou que clame pela justiça, ou seja, ninguém que se importa, ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Muito bem, pessoal, escute isso. Todos nós já lemos essa palavra um dia. Você certamente já ouviu um pregador em algum tempo dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você já ouviu o pregador dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Você já leu isso na palavra. E aí alguns perguntam assim: tá, se as mãos do Senhor não estão encolhidas, então elas estão estendidas para abençoar ou salvar, então por que Ele não me abençoa? Não é a pergunta de muitos? Ah, se o pastor disse e pregou que os ouvidos do Senhor estão abertos, por que Ele não me ouve? Essa é a pergunta de muitos. E nós devemos apontar os nossos sentidos para esta palavra, que está dizendo: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Escuta, pessoal, Deus naquela ocasião estava usando o profeta Isaías para falar ao povo de Israel, a um povo que conhecia a palavra, a um povo que já conhecia Deus. E no entanto esse povo também clamava, esse povo orava, esse povo fazia lamentações, mas respostas não vinham. E olha que o pecado, tudo por causa do pecado, o pecado ele traz consequências terríveis. Preste atenção na pregação, gente. Por tantas vezes o Senhor convocou o povo para fazer uma aliança. Então eles oravam, apresentavam um sacrifício e aquele pecado era perdoado. Daqui a pouco o povo voltava a cometer os mesmos pecados. E assim isso perdurou por muito tempo, muitos anos. Pecava, pedia perdão, caía, se reconciliava. Isso se tornou uma rotina. Então Deus passou a fazer o quê? Permitir sofrimentos para que o povo se despertasse. Eu vou repetir: o Senhor permitiu sofrimentos, por exemplo, doenças, guerras, fome. O Senhor passou a permitir que os inimigos, em certas ocasiões, dominassem o povo.
ou forçasse, achei a palavra, forçasse o povo a se voltar para Ele. Mas até quando isso vai acontecer? Nós estamos vivendo um tempo terrível de pandemia. Pessoas estão morrendo todos os dias, de montões. Vemos isso todos os dias. Mas mesmo assim, as pessoas, parece que elas não enxergam que isso é um sinal do final dos tempos, e que essas pessoas, ou o povo, todos nós, temos que buscar a Deus. Eu vou dizer para você, pessoal, há pessoas que dizem assim: Deus não existe, porque se Ele existisse, as pessoas dizem, se Deus existisse, não permitiria tantas pessoas morrerem. Olha, gente, Deus tem dado todos os dias oportunidade, mas as pessoas não aproveitam. Então elas começam ou passam a viver seus costumes, sem nenhum tipo de temor para com Deus. Hoje você está aqui na igreja, ou você que está acompanhando essa mensagem pela internet, quem sabe o Senhor está falando a você agora, e falo isso com amor, não falo isso em tom de julgamento. Eu não sou juiz e nem Deus, mas se houver da vossa parte arrependimento sincero, no dia que você entender que o que está fazendo você sofrer ou atrapalhando você é o seu pecado, daí você não vai mais atribuir a culpa a Deus. Quem sabe alguns fazem isso erroneamente. A culpa é de Deus. É fácil atribuir culpa a terceiros, mais difícil olhar para si próprio e dizer: peraí, o erro é comigo, o erro não é com Deus não, sou eu quem estou errando, estou fazendo a coisa errada, estou longe de Deus, eu não estou mais em condições de ter uma comunhão com Deus, porque eu estou no mundo. A partir do momento que houver esse arrependimento sincero, essa aliança com Deus, você vai ver que a mão do Senhor sempre esteve, o que, gente? Estendida, mas ela não podia abençoar, porque tinha algo ali travando, e não era o diabo não, viu? Eu não sou advogado do diabo, tá? Mas estou dizendo que a mão do Senhor já estava estendida, algo estava atrapalhando a pessoa receber a bênção, e não era o diabo. Era o que, gente? Era a desobediência, era o pecado. Então há pessoas que precisam entender isso. Quer ver uma coisa? Eu lembrei agora da mulher adúltera. Vamos lá, por favor, abre lá em João capítulo 8. A mulher adúltera, ela vivia no pecado, é verdade. A mulher adúltera, você acha que ela estava lá porque ela gostava? Ela era escrava de Satanás, que a oprimia pela prostituição. Ela não vivia aquela vida porque ela gostava, mas sim porque ela era escrava. E nesse tempo de escravidão, quantas vezes ela chorou, ou quantas vezes ela desejou a morte, do que continuar naquela vida. Então logo ela voltava a ser escrava de Satanás novamente. Quando ela descobriu que o que estava então fazendo ela sofrer era o pecado, ela correu para os braços de... E vamos ver o que aconteceu. Eu disse João capítulo 8, diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, olha o que o pecado faz, envergonhar, ó.
fez ela ficar de pé na frente de todo mundo. Os fariseus disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? E isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Jesus bem calmo, disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Preste atenção, por favor. Os fariseus acusam uma mulher de adultério, mas que na verdade essa mulher, ela vivia praticando isso. A questão dessa palavra é que estou fazendo um contraponto. A questão dessa palavra, dessa aqui que acabei de ler, era que os fariseus tinham inveja de Jesus, porque nos seus cultos já não ia mais ninguém, e onde Jesus ia, a multidão acompanhava, em busca do seu milagre, da sua cura, sua libertação, e também para ouvir as suas palavras. No entanto, pega uma mulher, sabia que ela fazia aquilo, apresenta para Jesus dizendo: na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E cada um já estava com uma pedra na mão. E eles disseram: e tu, o que dizem sobre isso? E todos nós sabemos que Jesus, bem calmo, baixou a cabeça e continuou escrevendo no chão, demonstrando exatamente paz e tranquilidade. E disse: ok, vocês querem cumprir a lei? Vejam, os fariseus eram os guardiões dos pergaminhos e da lei da época. O Senhor Jesus veio trazer o quê? Salvação aos pecadores que se arrependerem. E ali foi uma excelente oportunidade para Jesus cumprir aquilo que veio fazer. De um lado, acusadores; do outro lado, uma mulher que foi exposta à vergonha, porque é isso que o pecado faz. Ligo então essa palavra que dizia antes: o pecado traz consequências terríveis no casamento, na família, no trabalho. Presta atenção, o pecado traz consequências terríveis, separa família, separa filhos. O pecado mata, o pecado faz as pessoas sofrerem, o pecado faz as pessoas serem escravas da prostituição, do roubo, da droga. O pecado mata. O pecado, antes de matar, vai te humilhar. O pecado, antes de te matar, ele vai expor você à vergonha. O pecado, antes de matar a pessoa, vai fazer com que o nome da pessoa seja colocado nos jornais, nas praças, na família, dizendo: ele não presta, ela não presta. O pecado faz isso. O pecado expõe a pessoa à vergonha. Aquela mulher vivia no pecado, mas quanto tempo ela pensou: um dia eu vou sair disso. Como sair disso? Até que ela foi levada até Jesus, e aquilo que seria a sua condenação foi a sua salvação.
Se fosse olhar pela perspectiva da lei, ela poderia dizer assim: estou perdida, vou morrer agora, serei apedrejada. Mas Jesus disse: ok, vocês querem cumprir a lei? Isso vai torná-los melhor? Jesus falava assim porque sabiam que eles não queriam cumprir a lei coisa nenhuma. Queriam encontrar uma falha em Jesus para poder então dizer ao povo que ele era um mentiroso. Jesus sabiamente disse: ok, querem cumprir a lei? Quem não tiver pecado, atire, seja o primeiro. Façam isso agora de acordo com a vossa consciência. E cada um começou a soltar pedra e ir embora de mansinho. Não ficou um. E Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Até há pouco tempo isso aqui estava cheio de pessoas com pedras na mão. Ela ia morrer naquele dia. E Jesus disse: olha, mulher, eu também não vou te condenar. Vejo no seu semblante arrependimento sincero. Você quer continuar nessa vida? Você quer continuar sendo escrava do pecado? Jesus não pregou a lei para ela. Jesus não pregou a lei de Moisés para ela. Jesus pregou para ela o amor. Glória a Deus, pessoal. Jesus pregou para ela a redenção. Jesus pregou para ela dizendo o seguinte: olha, se você quiser, hoje você pode ser livre desse pecado e receber a salvação. Você quer isso, mulher? Ela de joelhos, ela começou a pedir: Senhor, então perdoa os meus pecados. E Jesus disse: eu perdoo, mas com uma condição. Qual foi a condição? Vai e não peques mais. Está lembrando agora do que lemos lá em Isaías 59? A mão do Senhor sempre está o quê? Os seus ouvidos sempre estão. Mas o que é que atrapalha? Você está vendo aí? O pecado é que faz então a separação entre vós e o vosso Deus. Então, além dele fazer essa separação, é como se colocasse um véu ou uma parede dividindo, separando. Além de fazer isso, ele vai trazer essas consequências: doenças inesperadas, acidentes inesperados, consequências terríveis, pessoal. Há pessoas hoje que dizem assim: ah, se eu pudesse voltar ao tempo. Há pessoas que dizem assim: ah, se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria diferente. Hoje estão colhendo frutos que plantou no passado, mas tem jeito. Tem jeito ou não tem, pessoal? Ainda há jeito, se tão somente a pessoa se voltar. O profeta Isaías recomendou dizendo: olha, simplesmente que vocês agora se convertam, porque a boca, ele fala assim, não há ninguém que possa julgar essa situação entre vocês. Dizia ele assim, porque não havia um sacerdote, não havia um pastor que tomasse a frente e dissesse assim: ô pessoal, nós estamos nesse sofrimento, em guerras, em sofrimento, fome, o povo passava muita fome por causa dos nossos pecados. Ninguém falava isso. Mas um profeta Isaías. Você sabia que Isaías, a morte dele foi terrível, justamente porque a sua mensagem, ou a sua coragem, a mensagem não era dele, a mensagem era de Deus, mas a coragem dele transmitir a sua mensagem causava ódio em muitas pessoas. A verdade dói, né? Na verdade, desculpa, ela dói na vida de quem está errado. A verdade dói na vida de quem está errado. De quem está certo, a verdade só está contribuindo. Portanto, pegaram Isaías, escute, pegaram Isaías, amarraram ele num tronco de uma árvore e serraram ele ao meio, de cabeça para baixo. Abriram as pernas dele e serraram ele. Ele foi assassinado. O ódio que as pessoas tinham
porque elas não queriam ouvir a verdade, elas queriam continuar na escravidão do seu pecado. Mas aquele servo de Deus foi valente. Aquele servo de Deus teve coragem de enfrentar a multidão e de enfrentar até reis. Isaías foi conselheiro de 3 reis em 3 épocas diferentes. Viveu muito, mas sempre falando a verdade. O que essa palavra contribui hoje para cada um de nós? Todos nós já sabemos isso. Eu estou pregando para você aquilo que é óbvio. O que eu estou pregando aqui não está trazendo nenhuma novidade. Mas como então poderá contribuir se não é nenhuma novidade? Ela poderá contribuir uma vez você sendo despertado. Amém, gente? Sendo despertado. Eu não estou dizendo que você está vivendo no pecado, por favor, não estou acusando ninguém. Mas a palavra é pelo seguinte: eu não posso cair no erro. Eu estou sendo provocado, eu estou sendo tentado, mas eu não posso fazer isso. O diabo vai encher os olhos, vai dizer que será bom, vai dizer que será maravilhoso, vai dizer para você que você vai se dar de bem. Eu estou falando em relação às ofertas que ele vai mostrar a você, as conquistas, o dinheiro, os reinos desse mundo. Uma coisa vai puxar a outra, porque não estando na presença de Deus, uma coisa vai puxar a outra. A vaidade, a usura, a glutonaria, a vaidade, o pecado vai puxando um ao outro. Portanto, o pecado estraga. Estou pregando contra o pecado e dizer que esse Jesus maravilhoso não condenou aquela mulher, porque viu nela arrependimento sincero, e condicionando a uma palavra dizendo: você será salva, mas não peques mais, não faça mais isso. Ora, ela levantou, enxugou as lágrimas, voltou para sua casa. Mas vamos pensar que no meio do caminho, aqueles homens disseram: ei, mulher, e começaram novamente a provocá-la, ou quiseram de repente encher a paciência dela. Aquilo mais não abalava mais ela, porque o que importava era que Jesus tinha o quê? Perdoado. Agora ela estava andando de cabeça erguida. Ninguém mais poderia acusá-la de pecado, porque ela foi perdoada. Ou de repente, quando então chamaram ela para o pecado, e ela dizer: me respeite, porque agora eu sou uma mulher de Deus. Eu conheci um homem que mudou a minha vida. Glória a Deus. E quem era aquele homem? Esse homem, Jesus, entrou na minha vida. Ele perdoou os meus pecados, ele modificou a minha vida. Então aquela que fazia do seu travesseiro companheiro de lágrimas, dormia agora em paz, porque o seu pecado não podia mais incomodá-la. A proposta de Jesus é essa, de libertar as pessoas do seu pecado, porque o pecado mata e leva para o inferno, mas Jesus restaura. Glória a Deus, pessoal. Jesus faz o quê? Restaura. Então quem sabe eu vou orar agora. Prometi que ia terminar mais cedo. Portanto, se nesse momento você é aquela pessoa que o pecado te humilhou, que o que você fez, você está pagando até hoje, você diz assim: parece que isso não vai acabar, estou pagando pelo que cometi, mas isso não vai acabar. Pode acabar a partir do momento que você converteu os seus caminhos ao Senhor, a partir do momento que você abriu o seu coração. Sabe aquela pessoa que ela errou no passado e ela está envergonhada, não quer falar com ninguém, se isolou, está dentro de casa trancado. O diabo quer assim, que a pessoa esteja assim. Mas ouvindo agora essa palavra, você tem a esperança nessa palavra de receber o perdão por meio da tua atitude. Você vai sair da sua casa, você vai vir na igreja, você vai se voltar para Deus, você vai dobrar os seus joelhos, você vai chorar, vai orar, vai pedir a misericórdia. O Senhor vai perdoar você,
Você vai se tornar uma nova mulher. Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. Deus vai colocar uma pessoa certa na tua vida, no teu caminho. As coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a fluir. Mas é que as pessoas estão querendo conquistar tudo isso no caminho inverso. Ela diz assim: não, se eu arrumar um emprego, tudo muda. Se eu arrumar um emprego, eu vou ter dinheiro. Não muda não, porque tem gente que já disse isso. Se eu arrumar um emprego, minha vida muda. Arrumou um emprego e não mudou. Aí tem gente que fala assim: então se eu arrumar outra pessoa e se eu me casar, minha vida vai mudar. Não muda não. Não que eu deseje isso. Eu estou dizendo que as pessoas estão fazendo um caminho inverso. Tem gente que fala assim: olhe, quando eu terminar minha faculdade e estiver com meu diploma, minha vida mudou. Desculpa, não muda não. Vai mudar, sabe quando? Quando em primeiro lugar você se voltar para Deus. É o mandamento. Amar a Deus sobre todas as... É o primeiro mandamento. Sua vida vai mudar sim, Senhor. Mas quando você fazer disso a sua prioridade. Vou buscar a Deus de todo o meu coração. Então, além de você receber o perdão, Deus vai curar as suas feridas, a sua vida será nova. Você terá lutas, mas terá vitórias. Glória a Deus, pessoal. Você vai passar pelas questões que todos nós enfrentamos, mas no final vai ser diferente. Qual é a diferença do cristão e do ímpio? O problema ou a questão de luta vem para todos. Perseguição, doença, a crise vem para todos. Mas a diferença do ímpio para o cristão: o ímpio não sabe o que fazer na hora que a tempestade chega. O cristão sabe. Glória a Deus, pessoal. O ímpio arranca os cabelos, perde noite de sono, se desespera, fica doido. Mas o cristão diz: eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele despertará ao meu favor. Glória a Deus. Ele cuida de você no momento da sua tempestade. Você crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Eu já vou orar.